A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo o que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LOL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as crianças. Mas o que são loot box? E por que para criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou para sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo, abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz, as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui pro Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e por a gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem. E aí, molecada do videogame? Tá gostosinho aí a Lei Felca? Hã? Fala pra mim. Então só espero que tá por vir aí, tá? Mais um cavalo de Troia daqueles bem, mas bem pesados. PL2 2026. Randolfo Rodrigues, PT, quem diria? Institui a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra Mulheres na Internet. Lei Ivone Serra das Contas. Obriga a implementação de sistemas híbridos de detecção e moderação. Cria o Cadastro Nacional de Bloqueio. Estabelece um modo de segurança digital e dá outras providências. A censura na internet através da pauta da proteção às mulheres chegou. Isso é muito grave. Dá só uma olhada aqui, ó. Além da misoginia, o controle das redes. Propõe uma mudança estrutural na regulamentação digital do Brasil. É a censura que está chegando, maquiado de proteção às mulheres. Eu tô avisando. Eu só digo isso pra vocês. Há muito tempo que eu tô avisando. Vigilância e monitoramento de conteúdo, privacidade e responsabilidade de plataformas, eles vão calar todo mundo. E engana-se quem acha que isso vai parar nos Red Pills. Não vai. Isso é o governo, é o PT querendo controlar, dominar a narrativa nas redes sociais. Acorda, puta que pariu. Isso tá na pauta do Senado Federal hoje, tá? Não é à toa. Todo esse alvoroço na mídia sobre a pauta da violência contra as mulheres é tudo para censurar as redes sociais. Trouxa é quem acredita que é para proteger mulher. Trouxa é quem acredita que é para proteger mulher. Extremamente cansativo você falar a mesma coisa por anos e anos a fio. E ainda ser atacado e perseguido por tentar alertar a sociedade do que tá vindo, tá? Mas a minha parte tô fazendo. E você? O que você tá fazendo para defender a liberdade de expressão no Brasil? Hã? Fala aí. E como você caiu feito um patinho na história da Lei Felca, eu vou te provar até o final desse vídeo que você está caindo também como um patinho nessa história da pauta da violência contra as mulheres. Fica até o final. Se você não chegou ontem de Marte no foguetinho do Elon Musk, você deve ter percebido que essa pauta da violência contra a mulher está sendo bombardeada todos os dias nas redes sociais. Todos os dias. No final do ano passado, eu já tinha alertado todo mundo sobre a estratégia dos 21 dias de terrorismo psicológico feminista sobre a pauta das mulheres.
Fui bombardeado, inclusive, a minha cara apareceu na Band, né, sobre esse vídeo aqui, onde eu digo que, ó, não está aumentando a violência, está aumentando a mídia sobre a violência. Você acha que as feministas, quando eu escancaro a estratégia delas, elas iriam recuar? Quem entende de guerra psicológica, né, de guerra de narrativa, sabe? Elas iriam fazer o quê? Elas iriam avançar mais ainda. O que faz essa patotinha toda? Elas dobram a aposta. Criaram o tal do, né, dia 4 de fevereiro de 2026, aliás, o dia do meu aniversário, o presentinho de aniversário pra mim aqui, ó. Enfim, coincidência da vida. Criaram o pacto contra o feminicídio, essas baboseiradas toda aí. Que é o quê? É criar, estabelecer que esse terrorismo psicológico tem que ser constante, até que o problema mude. Inclusive, estamos no mês de março, lembre-se sempre disso. Mês de março sempre é algo que toca na mídia, esse tema muito consistentemente. Esse ano aqui tá insano. É bizarro. Aí talvez você me diga assim, Paiva, mas isso é importante, é necessário. Seria, se de fato fosse para proteger a mulher. O objetivo não é proteger a mulher, é avançar controle nas redes sociais. E, inclusive, tem um nome, essa estratégia que elas usam. PSYOP, significa Operações Psicológicas, referindo-se ao uso planejado de propaganda, desinformação e outras táticas não letais para influenciar emoções, comportamentos e opiniões do público-alvo, inimigos ou populações. Vocês estão entendendo? Imagina que todo dia a mídia colocasse os 3 casos de latrocínio, que é o que? Assalto acompanhado de morte, na mídia. Todo dia, 3 ou 4 casos na mídia, falando, alertando sobre o problema do latrocínio, que é gravíssimo também. Você sai da tua casa, toma um tiro na cara por causa de um celular. Você não teria a impressão de que aquilo era uma epidemia? Os números são os mesmos do ano passado, praticamente. Mas você teria a impressão de que aquilo estaria aumentando. Quando, na verdade, o que aumentou foi a mídia sobre o problema. Já imaginou o caos que seria se todo dia a imprensa publicasse as 125 mil mortes de pessoas assassinadas por dia no Brasil? 125 pessoas morrendo por dia no Jornal Nacional. A cara de todas as 125 pessoas que morreram naquele dia. Isso não causaria um pânico social? E o governo teria que fazer alguma coisa? A pergunta que eu faço é, por quê? Que a única preocupação deles é a pauta das mulheres. Se pergunte sobre isso, eu aposto que você nunca tinha parado para pensar sobre isso, não é verdade? Inclusive, a Júlia Zanato fez uma publicação boa recentemente sobre essa questão da Lei Felca, que foi exatamente essa estratégia. É uma pauta emocional forte, mas um viral massivo pela imprensa. Aí os deputados em Brasília pregam a urgência e eles passam uma lei que, no fundo, não é para proteger criança. É para proteger quem? Eles próprios, é para censura, é para eles terem controle social. A pauta da mulher tem esse na imprensa, não é porque eles querem resolver o problema das mulheres. É porque eles querem censurar você. Você entendeu? Eu falei pra você que chegando no final do vídeo você entender que você estava sendo feito de idiota. Acabei de provar. E se você acha que essa informação é importante e você concorda comigo, comenta e compartilha aí para que mais pessoas entendam o jogo. Assim como você... A Lei Felca, né? Como o Paiva falou aí. Eu entendi o seguinte, essa lei aí, ela veio com esse coisa aí, né? Com esse negócio aí. Que o Felca falou no primeiro vídeo que eu postei aí, né? Que eu coloquei no vídeo aí. Mas só que essa lei aí, assim como as outras leis, como a tal da lei da misoginia e outras leis aí, né? Como a Lei Felca, no fundo, elas querem silenciar as pessoas que falam a verdade. Elas querem silenciar as pessoas que falam a verdade, principalmente os homens despertos. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, essa Lei Felca aí, como o pai já falou, é igual o tal do cavalo de Troia. Tem aquela aparência inofensiva, aquela aparência florida e tal, mas no fundo, ela quer lenhar com as pessoas. Quer lascar com as pessoas. Porque assim, ó, essas leis assim que querem silenciar, que querem censurar as pessoas, elas vão acabar afetando não só os red pills, né? Os red pills, os homens despertos, mas sim a toda pessoa que quer pregar a verdade. Por exemplo, o pastor, ele não pode mais falar que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. O pastor não pode mais falar que a mulher tem que se vestir adequadamente. Por quê? Porque para eles é como se fosse misoginia. É como se agredisse a mulher. Como, por exemplo, com aquela frase lá, né? Com aquela frase lá: meu corpo, minhas regras. Entendeu? E tem mulher na igreja que não gosta que o pastor fale isso, né? Que a mulher tem que ser submissa, ao seu marido, que ela tem que se vestir de forma adequada a uma mulher coerente, a uma mulher que é de Deus, né? A uma mulher educada,
elas não querem que o pastor fale isso. Que na maioria das vezes, as pessoas elas não querem mudança, elas querem ficar no oba-oba. Entendeu, meus irmãos? Isso aí vai afetar o povo evangélico. E cadê a tal da bancada evangélica para fazer alguma coisa acerca disso? Entendeu? Contra essas leis aí de misoginia, essa lei do Felca, porque para mim não é uma lei do Felca, é uma lei de fezes, né? É uma lei de fezes, é uma lei de merda, disfarçada de uma lei que vai salvar e proteger os pequeninos, entendeu? Que o Felca fez um vídeo aí sobre a adotização infantil. Aí por causa desse vídeo aí que viralizou, ele foi exaltado, ganhou uma lei com o nome dele, mas no fundo ele só serviu de cavalo de Troia, né? De cavalo de Troia. Infelizmente, o que o pai falou é a verdade, cara. Infelizmente, não tem por onde correr. E como eu falei, repito, essa lei aí não vai afetar somente os Red Pills. Porque hoje em dia, falar a verdade é crime. Falar a verdade, falar o que pensa. Você ser uma pessoa que pensa fora da caixinha. Para a sociedade, você é um perigo, você é uma ameaça. É como aquele filme Matrix, né? Se você é um cara desperto, você é perigoso para eles. Você é perigoso para o sistema. Porque o sistema, o Estado, não quer a pessoa desperta. Ela quer a pessoa dormindo para poder dominar e fazer o que bem entender. É igual a pessoa que dorme de forma muito profunda, uma pessoa que é muito bêbada, que bebe muito e fica bêbada. A pessoa faz o que quiser, né? É como diz o ditado, né? Cu de bêbado não tem dono. Então, quanto menos despertos as pessoas são, melhor para eles, né? Dominar. Aí quando as pessoas despertam, já criam uma resistência contra essa manipulação que o sistema e o Estado faz. Entendeu? É por isso que eles não querem que você saiba da verdade. É por isso que o sistema odeia tanto os Red Pills, os homens despertos e as pessoas que falam a verdade. Entendeu? Que falam a verdade e que vivem da verdade. Entendeu? É como está escrito na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu penso, entendeu? Isso é o que eu penso, né? Eu não tenho nem muito o que falar acerca disso, entendeu? Porque o que eu ia falar, mais ou menos, é o que o pai falou, ainda com mais conhecimento, né? Que ele tem muito mais conhecimento do que eu acerca disso. Então é isso, pessoal, viu? Comenta, compartilha, entendeu? Fala o que você pensa também aí acerca disso. E aí, meu irmão, é isso, entendeu? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, viu? Valeu, guerreiros, um abraço, viu? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E tem mais outra coisa, antes que eu esqueça. Se o Brasil continuar desse jeito, com essas leis aí, que querem proibir as pessoas de falarem a verdade, aquilo que pensa, elas querem essas leis aí, elas querem tirar como é que posso dizer, rapaz? O seu direito de se expressar, né? Elas querem tirar o seu direito de expressão, né? Como diz, ela quer tirar o seu direito de expressão. Se o Brasil continuar desse jeito, aqui vai virar uma Coreia do Norte, uma China, alguns países árabes também, só assim também, né? Que a pessoa não pode ter o direito de se expressar
o seu direito de expressão, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então é isso, entendeu? Porque essas leis aí, como eu falei a você, é para isso mesmo. É para te amordaçar. É para calar sua boca. E se você for é para calar a boca, né? Para intimidar as pessoas que falam a verdade. E se você falar a verdade, mesmo assim, com essa lei, você vai ser punido. Então essa é a verdade. Entendeu? Então é isso. Um abraço aí. E que mais uma vez, que Deus te abençoe.